Seja bem-vindo ao Nutrition Cast, mais uma vez, o seu podcast de nutrição. Eu sou o Jefferson Bittencourt. Eu sou a Camila Taide. Nós somos nutricionistas e a gente está aqui hoje para discutir um tema muito pertinente dentro da nutrição, que é o comportamento alimentar. Só que a gente vai discutir os impactos dele na saúde humana, lembrando a equipe do Consciência Nutricional. A equipe, dá um salve! Olha a equipe! Então, vamos lá. Camila, diga. Vocês vão ver que uma característica do Nutrition Cast é que ele é muito espontâneo. Ele não tem muitas combinações prévias. Ele é muito irreverente. Ele é muito inusitado. Sem roteiro. Sem roteiro. Tá? Quem sabe faz ao vivo, como se diz, né? E quem não sabe também. Estamos aqui para isso. Então, brincadeiras à parte, a gente vai discutir esse tópico, comportamento alimentar e impacto na saúde. Eu queria começar, Camila, do começo, que o começo da alimentação não começa na boca. A digestão, a alimentação não começa na boca. Ela começa, na verdade, no mercado. Vamos falar um pouquinho, Camila, da exposição que nós temos aos alimentos e como que isso já começa a impactar a nossa saúde, desde a compra, desde o que a gente tem em casa, desde o local que a gente coloca a comida. Vamos trazer um pouquinho essa discussão para o nosso público aqui. E, Jeff, eu vou ter que quebrar um pouco isso aí, porque a gente não começa no mercado, a gente começa lá na gestação. E aí a gente nasce e tem amamentação ou não, e aí depois a introdução alimentar, enfim, tudo isso vai impactar na forma como a gente se relaciona com o alimento, né? Então, por exemplo, a amamentação, ela é uma forma de autorregulação. Então, você não vira pro bebê e fala, tá bom, já deu 15 minutos de mamada e eu vou tirar você daqui, porque senão você vai ficar gordinho. Tipo, isso não existe, tá? É o bebê que vai falar pra você, tipo, eu quero mamar agora, né? Falar, vai dar um chorinho. Ou ele que vai parar. Então, isso faz parte da nossa autorregulação e a gente já começa a construir aí. Quando o bebê não é amamentado, a gente começa a perder um pouco isso. E aí começa aquela cultura da dieta, né? Que tem os 30 ml da fórmula e tudo mais. Então, pro bebê tomar aquilo, aí se não bebe tudo, aí a mãe já fica preocupada, aí se quer beber mais também já fica preocupada. Então, é muito mais complexo do que a gente imagina. E, lógico, tem todo o ambiente, como o Jeff estava falando, tudo que a gente está exposto, né, vai impactar na nossa alimentação, no nosso comportamento de forma geral. Então, começa daí, né, e vai para como a gente come na nossa casa, se a gente é exposto ou não a muitas frutas, vegetais, ou mais comida ultraprocessada, quais são os hábitos alimentares dos nossos pais, né? Então, tudo isso vai impactar na nossa saúde. Ô Camila, e até complementando, já que você puxou nesse assunto, é muito bom a gente destacar que quando a gente compara a alimentação materno-infantil industrializada versus o leite materno, na verdade são praticamente incomparáveis, né? Quando a gente pensa em saúde, até no comportamento, né, na microbiota que a gente tanto estuda, em todos esses tópicos não tem comparação. Realmente o leite materno é muito mais rico. E a gente já pode trazer, já que você puxou antes, eu vou puxar antes ainda. A gente tem bastante evidência científica no tocante ao seguinte: como a alimentação da mãe durante a gestação impacta na introdução alimentar da criança depois. E a da avó impacta também? Vixe, talvez, quem sabe, sim. Mas olha que interessante. Quando a mãe tem uma alimentação rica, por exemplo, em folhosos, amargos, alimentos mais amargos, algumas dessas substâncias são capazes de passar para a placenta e entra em contato com a língua daquele bebezinho, aquele fetinho que está se desenvolvendo ali. E depois eles mostram que as crianças expostas a esses alimentos, depois na hora de fazer a introdução alimentar, tem muito mais facilidade em aceitar aquele sabor, até porque é um sabor que já é comum, já não é desconhecido, né? Então isso é bem interessante. Beleza, pegamos uma criancinha que já está fazendo introdução alimentar, já que você puxou as fases da vida, a gente vem daí. Como que os pais e os avós, ou quem dá alimentação para essa criança, conseguem já talvez moldar o comportamento alimentar desde a primeira infância, Camila? Você tocou em alguns assuntos, mas vamos explorar um pouco esse tema. Bom, o cuidador, né, os pais ali, as pessoas que estão cuidando dessa criança, basicamente ali no início, lógico que a gente não é especialista em materno-infantil, tá? Mas essa criança precisa estar exposta ao mais variado ali grupo de alimentos. Então, quando... Bati aqui, pessoal, supera. Paciência.
Então, quando a gente mostra que deixa exposto, né? Então a criança, ela toca no alimento, ela cheira, e aí a partir daí ela vai começar a entender que aquilo ela pode colocar na boca e o que ela não pode colocar na boca. E a criança, ela aprende o mundo dessa forma, né? Ela aprende a conhecer o mundo dessa forma. Então é bem importante que a gente deixe essa criança exposta a isso. E imaginar que, se, sei lá, por exemplo, um que é clássico, o escargot, né? Que é aquele prato lá com aquela lesma francesa e tudo mais, aquela iguaria francesa. Tem muita gente que vai olhar para aquilo e sentir repulsa, sentir nojo, porque a gente tá falando de uma lesma, né? Então não é tão legal, talvez culturalmente, para a maioria das pessoas que estão ouvindo aqui a gente, não é tão interessante. Então você vai olhar, vai cheirar, vai dar uma olhadinha assim, talvez você pegue e talvez você nem coma. Então entenda que tudo que você está oferecendo para aquela criança é como se fosse um escargot para você hoje. É algo novo. Então é importante que ela toque no alimento e provavelmente vai fazer uma bagunça assim, é meio que o preço a se pagar. Eu sei que as mães já devem ter muita coisa para fazer, né? Os cuidadores, é um trampo muito grande cuidar de criança, mas vale muito a pena, porque a gente está deixando essa criança exposta ao maior número de nutrientes ali, e ela tá começando a desenvolver a comensalidade dela ali, então ela tá experimentando outros sabores e vendo do que se trata. É legal também deixar esse alimento em cubinhos, né? Ou um pouquinho maior. Não é tão interessante fazer aquela papa marrom, sabe? Que você junta tudo e tritura. Tudo, não consegue identificar o que é cenoura, o que é beterraba, o que é maçã. Como é que uma criança que nunca comeu maçã vai identificar o que está dentro de uma papa? Então, é importante a gente oferecer, lógico, de várias maneiras, mas sempre mostrar ali, tentar mostrar a matriz daquele alimento para a criança, para ela já começar a entender. Lógico, comer também num lugar tranquilo, né? Sem muitas distrações. Já mudou de tópico. Primeiro tópico, exposição. Sim. Exposição ao que está comendo, né? E isso vale desde a criancinha, ela está sendo exposta aos alimentos saudáveis, digamos assim, né? A gente não gosta muito dessa classificação, mas ela, com as suas ressalvas, é válida. E isso também vale para o adulto. O que o adulto está sendo exposto em termos de alimentação e como isso vai determinar ou impactar o seu comportamento alimentar. Hoje a gente tem um tópico muito importante que já pode trazer essa discussão aqui também, que são as redes sociais e como isso impacta em oferecer e mostrar alimentos continuamente, alimentos apetitosos, rápidos e comida e degustável, hiper palatável, né? Camila, olha lá. Eita. Atenção. Como que um paciente, estratégias no dia a dia que um paciente pode talvez fazer com o celular dele para diminuir a exposição a alimentos ultraprocessados e como que ele pode ter estratégias assim que no final das contas podem levá-lo a ter escolhas alimentares melhores? Bom, a gente tem que entender que tudo é basicamente lá no nosso estímulo, né? Então, por exemplo, quando você pensa em comer um fast food, a gente meio que já tem uma marca na cabeça, né? Então, isso é por conta do marketing que é feito. Então, é muito forte esse marketing. Quando a gente fala de um refrigerante, a gente já também, né, relaciona aí alguma marca. E então, é basicamente isso que a gente tem que tentar fazer com a gente, só que o contrário. Tentar colocar... exatamente, fazer um detox digital aí. Mas tentar não seguir essas páginas ou diminuir, né, as curtidas, que tem página que a gente não segue, mas tá lá sempre dando curtida, então isso faz o algoritmo entender que você gosta de ver aquele tipo de coisa. É verdade? É verdade, mas assim, tem que entender quanto aquilo pode te ajudar ou não. Tem gente que para algumas pessoas não vai fazer diferença, parar de seguir ou não, mas às vezes pode ser uma ferramenta que você pode usar. Tem gente que é sensível, tem gente que é mais, digamos assim, vulnerável, influenciável, alimentarmente falando. Sim. E a gente, às vezes, acha que não é influenciável, mas, na verdade, a gente é e muito, né? E eu acho que o pior cego é aquele que não quer ver. Então, tem gente que fala, não, tô ótimo, eu posso curtir aqui várias fotos e seguir várias blogueiras e modelos e tudo mais, e eu não vou ficar me sentindo gorda, eu não vou ficar me sentindo... feia, e não vou querer tomar, né, aqueles chás famosos pro emagrecimento. Então, mas no fim das contas, a gente acaba fazendo algumas correlações no nosso dia a dia que muitas vezes a gente nem entende mais.
né? Tá tão dentro de quem nós somos e do comentário das pessoas à nossa volta que a gente acha que é normal comentar do corpo de alguém ou, enfim. Então, isso também vale pro tipo de alimento que você tá vendo ali, né? Os nutricionistas que eu sigo, eles estão postando sempre foto de comida. Que comida é essa? É uma comida que é acessível pra mim? Faz parte da minha realidade? Eu tô sendo influenciado por isso? Eu mudei algum hábito por conta de alguém que eu tô seguindo no Instagram? Então, é importante. Inclusive, meu TCC foi disso, né? Mas isso vai ficar pra depois. Sim. E uma outra dica bacana que a gente pode complementar é justamente, a gente tem hoje muita propaganda dos aplicativos de pedir comida, principalmente em época de pandemia, né? E se tem um tópico que até os meninos comentaram, Jefferson, se na consulta ou no retorno você perguntar como é que foi a adesão do paciente, segui bem e tal, pedi comida poucas vezes, abre aí, deixa eu ver o aplicativo, deixa eu ver o histórico. Lógico, brincadeiras à parte, mas esses aplicativos, vocês veem, você que tem ele no celular, você vê a divulgação ostensiva. Ei, tem comida, tem promoção aqui, pede. Ei, tá no dia de tal coisa, pede aqui. Uma estratégia simples, talvez mudar, desativar as notificações desses aplicativos, para não ficar te avisando dessas oportunidades nos horários de comer, e são sempre nos horários de comer, né? E uma outra questão da exposição de alimentos, e que eu mesmo já atendi pacientes assim, em casa. Comprei no mercado, então beleza, já fui no mercado, já fui influenciado, já comprei, e agora eu tenho aqueles alimentos em casa. Você acha, Camila? Você acha, o que a ciência diz, né? Sobre a questão de tá em cima da mesa, não tá na frente da geladeira, tá escondido, tá no armário que eu sempre abro, não tá? Isso impacta o consumo alimentar? Com certeza, impacta muito, né? Você saber que tem aquele chocolatinho ali dentro do armário. Então, ou se você tá vendo toda hora aquele alimento na sua frente, é um alimento que você sabe que você costuma exagerar por várias causas, né? A gente precisa entender qual o diagnóstico que essa pessoa tem, quais, né, o acompanhamento multidisciplinar que ela tá tendo, entender qual a questão dela, mas já tem vários estudos que falam que essa exposição, ou saber que tem tal alimento, né, em casa, já dá vontade de comer. Já dá vontade. Tipo, tá ali e qualquer coisa eu vou ali naquele alimentinho e tá tudo certo, eu resolvo meus problemas, né? E a gente sabe que não é assim. A comida, ela tem sim toda essa relação sentimental, né, e tal. A gente... Sentimental eu sou. Eu sou demais. Exatamente, eu sei que sou assim, às vezes. E, enfim, tem toda essa... É muito mais complexo, né? A gente tá falando aqui de casos muito isolados, enfim, assim como o aplicativo de comida também pode servir de uma forma muito benéfica. Então, tem muita loja ali que vende muita comida boa, sim, né? Sim. Comida boa ou não, comidas diferentes que não sejam tão industrializadas e tal, e muito palatáveis. Mas, então a gente pode entender essas ferramentas e o nutricionista, ele tá aqui justamente para ajudar o paciente a como eu posso usar essas ferramentas para o meu benefício, ou como eu posso melhorar, quais as estratégias que eu posso usar para me ajudar. Então, o nutricionista, ele não é um profissional emagrecedor. E não é só passar dieta. Exatamente. É influenciar no comportamento alimentar. Antes a gente é um profissional da saúde, né? Então, a gente fala de alimentação e a gente precisa falar de comportamento. Por isso que é meio polêmico polêmica é o termo nutrição comportamental, porque nutrição é comportamental. Eu entendo que precisa de um movimento, de novo eu bati aqui, desculpa pessoal, precisou de um movimento para a gente mostrar que é preciso isso, é preciso a gente conversar com o paciente, entender as questões do dia a dia dele, se ele tá dormindo bem, enfim, se ele tem algum outro diagnóstico e aprender a também trabalhar com isso. Antigamente, um pouco até um dia desse, a nutrição nem ligava muito para isso. Então, eu entendo que precisou surgir esse termo, mas é importante também a gente começar a entender que a nutrição ela é comportamental. Quando a gente não tem como você trabalhar com nutrição sem entender comportamento, isso em qualquer área da nutrição. Exatamente, olha aí que maravilha. Então, pincelamos um pouco sobre onde o ser humano está exposto, e desde o que a mãe comia até os alimentos que estão oferecidos e como isso já vai começar a impactar nas escolhas alimentares. Se ele vai preferir tal alimento em detrimento de outro, né? Então a gente sempre fala de facilitar o máximo possível o acesso a alimentos mais naturais ou minimamente processados e diminuir ou dificultar o acesso a alimentos ultraprocessados.
que não são os melhores para a saúde, mas também fazem parte da alimentação do ser humano. Então esse é um primeiro ponto muito importante. Agora, Camila, a pessoa já escolheu, já botou no prato e vai comer. Então agora a escolha já foi feita. O martelo já foi batido. Tem questões antes da pessoa estar digerindo e absorvendo esse alimento que também consegue impactar na saúde dela em relação ao comportamento dela no ato de comer? Com certeza. Principalmente a primeira que eu lembro é a questão da mastigação, né? Então a gente já tá lá pensando na comida, então meio que a digestão já começou, né? Antes da gente olhar até para a comida, só da gente imaginar o pedaço de pizza ou o prato de arroz com feijão, a gente já começa a se preparar para esse momento. Só que muitas vezes a gente come tudo muito rápido. Então, a gente não sente o sabor da comida, a gente não sente textura. Isso tudo pode ter sido alguma coisa lá na introdução alimentar, ou também um hábito que a pessoa teve agora, começou a trabalhar e tal, enfim, mudou um pouco ali a rotina. E, às vezes por hábito, às vezes por realmente falta de tempo, né? A gente sabe que tem gente que precisa comer em 5 minutos, porque não tem como, né? Não tem outra saída. Mas assim, a gente precisa orientar o paciente que esse é um momento muito importante, né? A gente tá comendo. E a gente precisa comer e comer bem. E a forma como ele come pode estar sendo prejudicial. Não só, ele pode estar com um prato ali, né? Nutricionalmente equilibrado e tudo mais. Tudo bonitinho. Mas ainda assim, se ele comer muito rápido, isso pode trazer muitos danos, né, pra ele. Então, respirar, entender que é aquele momento de comer, mastigar, tentar, né, evitar algumas distrações e fazer o trato gastrointestinal funcionar como ele tem que funcionar. E aí que a gente começa mastigando, que senão depois dá tudo errado. A gente tem que lembrar que dente só tem na boca. Então, digestão mecânica só acontece no começo do processo, né? Então, como a Camila falou, é muito importante a gente dar esse impacto, essa importância para o paciente, porque assim, tem que mastigar. Isso aí todo mundo já sabe. Agora, o porquê que isso tem que acontecer? Porque isso impacta, por exemplo, o processo digestivo, como a Camila falou. Então, pode ser já o início de um processo facilitador para favorecer um refluxo, uma queimação, uma gastrite. Ou ainda porque o comer muito rápido, mastigar pouco as refeições, pode levar também a um exagero em termos de quantidade. Porque a gente tem uma questão que é a saciação. É o sentimento que me faz parar de comer. Se eu mato uma pratada em 5 minutos, em menos de 10 minutos, eu não tive esse estímulo. Então eu tenho uma chance muito maior de querer repetir o prato, de comer a sobremesa. Ou seja, eu primeiro escolho o que eu como, depois eu deveria colocar uma prioridade como eu me alimento. Né? E um outro tópico que você também comentou, Camila, que é a questão de prestar atenção. O mindfulness, né? De esvaziar a mente, ou desligar a TV, o celular e tentar prestar atenção na comida para conseguir favorecer o processo digestivo e também de conscientização e tudo mais. Só um artigo que eu ouvi falar, um experimento que fizeram aí, que eu acho que você não conhece essa novidade. Diga. Olha que interessante. Eles pegaram um óculos que aumentava o alimento e um óculos que diminuía o alimento. Era um biscoitinho. E colocaram a galera, botava o óculos que aumentava e comia o biscoitinho. E dava o relatório de saciedade, de saciação que ela teve naquele momento. Botava o óculos que diminuía e dava o relatório. Quando elas estavam usando o óculos que aumentava, elas tinham mais saciedade, mais saciação naquele momento. E o óculos que diminuía, não. Olha que loucura. Gente. Olha que loucura. O olhar um prato volumoso, cheio, caprichado, parece também já impactar. Ou eu ver uma porção grande de comida, né? E a gente fala também de escolhas como, por exemplo, se o paciente está buscando emagrecimento e precisa fazer um déficit calórico, etc. Fruta, pode comer qualquer uma, fruta seca inclusive, mas talvez não seja a melhor escolha, já que um volume pequeno, é muito fácil exagerar, você ainda mastiga de forma inadequada, né? Então, até isso o nutricionista vai coordenando, né? Comer morango e comer uva passa talvez não seja a mesma coisa no final das contas, né? Pensando nesse sentido, saciação, comportamento e tudo mais. Camila, algum tópico que você acha pertinente dentro desse assunto para a gente complementar? Esse assunto dá para render a noite toda. E você tá com fome, que eu sei. Eu tô com fome, gente, inclusive. O meu processo aqui, a minha digestão aqui, a primeira parte já começou, tá? E fala de comida, e fala de comida e não sei o quê. Né? Quer comer o quê, Camila? Você tá com fome de quê? Coração, comida salgada, hambúrguer, pizza.
Um dogão, não sei. Pois é. Assim, eu acho que o mais importante dessa conversa aqui, né, que a gente tá tendo, é entender que o se alimentar, né, o hábito de se alimentar, ele vem junto com um monte de coisa. Vem junto com a nossa história, com a nossa cultura, muitas vezes até com a religião. Tem gente que come ou não alguma coisa por conta da religião, de algum trauma, passou mal com algum alimento quando era criança, ou o cuidador forçava, né, a criança a comer. Então, tudo isso faz parte da nossa bagagem. Por isso, é tão importante entender que se alimentar é um comportamento, tá? E entender que ele é muito mais complexo, mas quem é do público de forma geral aí não precisa se preocupar com isso. Pode contar com a gente, que o nutricionista ele é o profissional para fazer aquele troca também, né, com o psicólogo, pra gente conseguir junto ajudar de fato, né, as pessoas hoje em dia nessa vida corrida, estressante, que todo mundo tá super ansioso e que a gente desconta na comida, ou não come porque tá muito triste ou tá muito chateado, enfim, tudo isso engloba. Eu acho que o ponto principal é a gente entender isso, que a alimentação é algo muito mais complexo do que contar caloria. Exatamente, olha aí que coisa boa. E só para talvez trazer uma síntese mais prática, que eu gosto sempre de pensar nesse sentido, você nutre, por exemplo, que atende crianças, gestantes, etc., você já consegue impactar nesse momento, educando nutricionalmente a mãe e a criança, logicamente, a ter um comportamento alimentar mais adequado. Hoje não adianta a gente falar pelo passado, mas sim tentar mudar o futuro. Então, você nutre consegue impactar nessa questão. Você nutre de adultos consegue, por meio de uma anamnese bem feita e da identificação desses fatores, impactar já na mudança dos comportamentos mais específicos no seu paciente e, quando necessário, lógico, identificar e encaminhar para outros profissionais, sem sombra de dúvida. E você, leigo, eu não gosto de falar de leigo, mas você, que eu costumo falar, você tem boca que come, você pode pegar alguns desses ensinamentos e refletir sobre a sua alimentação e a da sua família, como estão acontecendo. Se aquele hábito de comer em família que sumiu não seria interessante, se o momento de parar para comer não é algo que está talvez afetando a sua saúde, se o ambiente que existe na sua casa, ou no mercado, ou no seu trabalho não está impactando a sua saúde diretamente, levando a você ter uma alimentação pior, vale a reflexão. Camila, muito obrigado pela nossa resenha aqui nesta noite de hoje. Tá? Obrigado, produção. Valeu! Olha aí, olha a animação dessa produção. Todo mundo querendo comer. Sim. Insta-espectadores, youtubers, espectadores e podcasters. Um afago dos Nutris e até a próxima. Até a próxima, gente.